Segunda Reis, capítulo 22. A gente chega então nesse momento culminante, né? A gente já orou ao Senhor, a gente já louvou ao Senhor, e agora essa noite seria incompleta se nós não ouvíssemos da parte do Senhor. Então, Segunda Reis, capítulo 22. Aqui a gente tem um texto narrativo, certo? Os textos narrativos do Antigo Testamento, eles costumam ser mais longos para você conseguir entender o episódio, a cena, né, o que é que está acontecendo. Por isso a nossa leitura vai ser um pouquinho extensa aqui, certo? Mas é necessário. Eu estou aqui na versão Almeida, Revista e Atualizada. A partir do versículo 1, diz assim, todos encontraram aí? Amém? Vamos lá, 2 Reis, versículo 22. Tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida, e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo, que o dei nas mãos dos que dirigem a obra e tem a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas para repararem os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregaram nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã, ó essa frase, certo? Achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então, o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã leu diante do rei. Tendo o rei Josias ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Acbor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Então o sacerdote Ilquias, Aicão, Acbor, Safã e Asaías foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tikva, filho de Arás, e lhe falaram. Ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. Só uma pausa aqui, ó. Em Jerusalém tem cidade baixa. Para a gente que mora na cidade baixa, é interessante isso aqui, né? Mas voltando para o texto. E o pastor Fábio não gosta que eu falo, né? Cidade baixa, cidade alta. Olha, pastor, é bíblico. Vamos lá, meus irmãos, voltando aqui. Versículo 15. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: eis que trarei males sobre esse lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, visto que me deixaram queimar incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras de suas mãos. O meu furor se acendeu contra esse lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouvistes, porquanto teu coração se enterneceu, e te humilhaste perante o Senhor. Quando
quando ouvisses o que falei contra esse lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgasse as tuas vestes e chorasse perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que, eis que eu te reunirei aos teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre esse lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta. Então deu ordem o rei, continuando, certo? E todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu a esta aliança. E aí, finalizando, última parte, versículo 4. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o poste ídolo e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas para Betel, as cinzas deles para Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua, e aos mais planetas, e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo que levou para fora de Jerusalém, até o vale de Cedron, no qual o queimou e o reduziu a pó, que lançou sobre as sepulturas do povo. Também derrubou as casas de prostituição cultual, que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo. A todos os sacerdotes trouxe da cidade de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde Geba até Berseba, e derrubou os altares das portas, que estavam à entrada da porta de Josué, governador da cidade, à mão esquerda daquele que entrava por ela. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos no meio de seus irmãos. Último versículo. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém queimasse a seu filho ou a sua filha como sacrifício a Maloque. Amém? Já ouviram uma pregação com uma leitura tão grande assim? Amém ou não amém? Amém. Irmãos, tem só um momento da pregação que é inerrante. Ou seja, que não está sujeito a erros. Porque um pregador pode errar. O pregador pode falar besteira. Mas tem um momento da pregação que não tem besteira, que não tem como errar. Que momento é esse? Leitura da Bíblia. Então não reclame que o texto foi grande. Foi o único momento inerrante da pregação. Tá? Mas por que eu li esse texto todo? Porque esse texto aqui, ele também traz muito do contexto. Certo? Então ajuda a entender melhor o que está acontecendo aqui. Então esse é o episódio, o rei Josias, né? E o avivamento que veio em seus dias. A gente está, irmãos, no início, certo? Dos nossos trabalhos aqui, como jovens adultos, né? Novo grupo de jovens. É tudo ainda muito embrionário, está tudo no começo ainda. Mas eu acredito que já deu para, né, a gente ter uma noção, perceber o perfil, né, de juventude que a gente quer forjar, moldar aqui, certo? Que é um perfil voltado, né, para a comunhão. Inclusive, a gente começou, né, antes de ontem, lá em casa, nosso primeiro GF foi uma bênção, né? Muito bom, a gente compartilhou, né? E GF é isso, é compartilhamento de vida. Inclusive, eu compartilhando na vida, né? Sem querer, acabei compartilhando uma informação que a gente queria compartilhar só mais tarde, né? Que é o fato de que a família está crescendo. Então, no GF ali, conversando daqui a pouco, escapuliu. Então,
GF é isso, é a gente compartilhar a vida. Foi muito bom, né, a gente dar esse start inicial no GF, e isso porque comunhão é um dos nossos focos aqui. Só que antes até da comunhão, em primeiríssimo lugar, a gente quer forjar uma juventude com foco na palavra. Foco na palavra, ênfase na palavra. Atenção voltada para a palavra. E quando a gente procura ter um foco assim na palavra, isso é compreendido, né, por alguns. Tem irmãos que entendem e é isso mesmo e vibram. Mas nem sempre, irmãos, isso fica muito claro. Por que tanta ênfase assim na palavra? Por que tanto foco? Ninguém duvida, eu acredito, que a palavra é importante. Mas enfatizar tanto assim, por quê? Então pode parecer até que é gosto pessoal, né? Ou então que é conservadorismo, né? Ou então que é uma mentalidade quadrada, né? Que não tem nenhum senso contemporâneo. A questão é por que tanto foco na palavra? E eu queria confessar para vocês que nem sempre eu compreendi a forma como eu compreendo hoje. Nem sempre eu dei o valor, eu dei a ênfase da palavra da forma como eu procuro dar hoje. Certo? Isso foi algo que veio com o tempo, com a caminhada. E o Senhor foi me mostrando isso, inclusive através de textos como esse aqui. Certo? Porque esse texto, ele vai trazer aqui, qual que é a ideia geral desse texto, né? Ele vai mostrar a guinada que houve na história de Israel. Uma reviravolta, certo? Israel estava num nível de apostasia terrível. Assim, um dos piores momentos da história de Israel. Eles estavam totalmente distantes, afastados de Deus, né? E aí, então, vem um renovo, um avivamento, um revigoramento. E nessa guinada, o texto apresenta para a gente o papel que as Escrituras ocuparam. O papel que a Bíblia ocupou. Que não foi um papel qualquer, mas foi um papel de protagonismo. Foi um papel essencial. A Bíblia atuou aqui de forma decisiva. Foi por causa da Bíblia que houve essa guinada. Então, o propósito aqui da nossa pregação, nessa noite, é, à luz desse texto, refletir sobre isso. Sobre a importância das Escrituras, sobre a centralidade das Escrituras, sobre a preeminência das Escrituras, sobre o protagonismo das Escrituras. Por que ela deve ser central, né, como a gente tem procurado tratar ela? O texto vai trazer isso, o texto vai mostrar isso. E aí o tema, né, que eu procurei trazer aqui para a mensagem foi o seguinte: redescobrindo as Escrituras. O caminho certo para o avivamento. Irmãos, essa palavra avivamento, como que é necessária em nossos dias? Se tem uma das maiores necessidades nossas, ela se resume nessa palavra aqui, avivamento. Irmãos, quem aqui não sente a necessidade de um avivamento? Quando é que você precisa de um avivamento, né? A gente tem um baba no sábado. Vou fazer uma analogia aqui, né? Aí às vezes a gente vai convidar alguém. Bicho, eu já aposentei, não jogo mais não. Aí a gente chama, não, é aí que tu tem que vir, porque é o baba dos aposentados, né? Então lá todo mundo está fora de forma, todo mundo está sem aguentar jogar. Aí nesses babos, o que acontece? Porque é uma frase muito comum que a gente ouve falar, né? Rapaz, a mente pede, a mente quer fazer a jogada, mas o corpo não acompanha, né? Isso é a frase que mais sai do nosso baba. Rapaz, eu queria dar aquela cortada, eu queria fazer aquele drible, mas o corpo não acompanha. Irmãos, avivamento, a necessidade de avivamento é isso. É quando a mentalidade sabe do que tem que fazer, mas a gente não consegue acompanhar a nossa consciência. Então, assim, eu preciso orar mais, eu preciso ser mais presente na igreja, eu preciso servir mais, eu preciso ter uma vida cristã mais autêntica. Você sabe, você tem a consciência, mas na hora do vamos ver parece que falta energia. Parece que falta a força, né? Então, o que é isso? É necessidade de avivamento. E esse texto vai mostrar isso. Esse é o nosso tema nessa noite. Redescobrindo as Escrituras, o caminho certo para o avivamento. E aqui eu quero desenvolver esse tema em 3 tópicos, certo? O primeiro tópico aí é sobre o contexto caótico em Israel e a chegada, né, de um avivamento. Esse é o nosso primeiro tópico. Em segundo lugar, a gente vai ver as posturas que levaram
ao avivamento. E em terceiro e último lugar, a gente vai ver o resultado do avivamento. O que esse avivamento causou. E aí, então, a gente finaliza com algumas aplicações práticas. Amém, meus irmãos? Estamos juntos aí nessa? Vamos lá? Então, em primeiro lugar, o contexto caótico de Israel e a chegada de um avivamento. Esse contexto caótico, a gente pode enxergar ele aqui nas 3 dimensões do tempo, certo? Passado, presente e futuro, em relação ao rei Josias, certo? Então, se você olha para o passado do rei Josias, o que é que você encontra? Você vai ver que Josias, ele é um rei de Judá, certo? E, na época dele, o governo era um governo monárquico. Havia uma monarquia, certo? Que passava de pai para filho. Então o rei entrava no poder e ficava reinando até que ele morria, e aí o filho dele dava continuidade. Então quando a gente olha para os antecessores de Josias, o que a gente vai encontrar? A gente vai ver que o último rei relevante foi um rapaz, um camarada, chamado Manassés. Irmãos, que rei triste. Alguns versículos aqui do capítulo 21, que fala sobre como foi Manassés, certo? 2 Reis 21, 9. Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E no versículo 11, Manassés, rei de Judá, cometeu estas abominações, fazendo pior que tudo que fizeram os amorreus antes deles. E também a Judá fez pecar com os ídolos dele. No versículo 16, ainda fala de Manassés. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado, com que fez pecar a Judá, praticando o que era mal perante o Senhor. Por esses versículos aqui, dá para a gente ver a maldade, a iniquidade e a impiedade de Manassés. Você quer? Bora pintar aqui um quadro de Manassés? Bora lá. Vamos pegar os reis maus da história aí. Do passado para o presente. Pega aí. Quem? Vamos pegar o faraó, colocar no liquidificador. Vamos pegar Acabe, coloca no liquidificador. Vamos pegar Nero, que queimou a igreja, perseguiu terrivelmente a igreja primitiva, coloca no liquidificador. Para dar uma pitadinha de atualidade, né? Você pega o Alexandre de Moraes ali, dá um pouquinho também, mistura tudo. Sai quem? Sai Manassés. É esse o homem, meu irmão, que governou Judá por 50 anos antes de Josias. Então, quando Josias começa a reinar, e agora chegando no presente dele, né? O que ele encontra? Ele encontra um país devastado. Ele encontra um país espiritualmente avassalado. O povo estava na penúria, nas trevas caóticas ali. Inclusive, só para a gente ter uma noção de como que Judá estava, essa parte final aí que a gente leu no capítulo 23, mostra, né, o que Josias fez. Ele tentando desconstruir as coisas que Manassés havia feito. E eu queria reler aqui só para focar no que estava tendo ali, o que ele achou, o que ele encontrou, certo? Então, no versículo 4 do capítulo 23, fala assim: então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que tinham feito para Baal, para o poste ídolo e para todo o exército dos céus. Então, gente, no templo do Senhor, objetos de culto ali para Baal, para os postes ídolos e para todo objeto do céu. O povo chegou num nível de idolatria que adorava tudo, adorava as nuvens, as estrelas, o céu, a lua, Júpiter. Israel estava desse nível. Eu não vou ler tudo o que Josias fez para a gente ganhar tempo, mas só para você ter uma noção de como que estava Israel nos dias de Josias, certo? Versículo 10 aí, do capítulo 23. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Rinom, para que ninguém queimasse a seu filho ou a sua filha como sacrifício a Maloque. Olha o que estava havendo nos dias de Josias. As pessoas chegou no nível de idolatria que eles estavam queimando os próprios filhos como sacrifícios para uma divindade chamada Maloque. Olha o país que
Josias pega. Então, era um país que estava afundado na apostasia. E agora, finalizando aqui, né, a análise desse contexto, a gente já viu o passado de Josias, que foi Manassés, o presente dele, como que o país estava assolado, e agora o futuro. O que é que ia acontecer depois de Josias? Será que tem alguma perspectiva de Judá se ver livre, né, do juízo de Deus? E o texto vai mostrar aí para a gente que não. Olha aí os versículos 14, né, quando a profetisa Uda, que Josias consultou, né, vai responder a ele dizendo o seguinte, versículo 14, agora do capítulo 22. Então, o sacerdote Ilquias, Aicão, Acbor, Safã e Asaías foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salu, guarda-roupa, filho de Tikva, filho de Arás, e lhe falaram. Ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. Ela lhes disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei males, ao verbo trarei, futuro. Então, eis que trarei males sobre esse lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras de suas mãos, o meu furor se acendeu contra esse lugar e não se apagará. Então, qual que é a perspectiva futura de Josias? Deus não vai perdoar não, irmão. Deus não vai livrar Judá não. Judá vai ser destruído. A ira de Deus vai chegar sobre Judá. Então, esse é o contexto do homem. Esse é o contexto de Josias. Passado, sombrio, Manassés. Presente, o povo caótico. Futuro, a ira de Deus. Olha o cenário desse homem. Só que o que o texto mostra para a gente? Deus vai mostrar que nesse cenário se instala um avivamento. Irmão, vai entender as coisas de Deus. Num dos piores cenários, num dos piores contextos, nasce, surge, brota um avivamento. Irmãos, o que é que isso mostra para nós? O que é que isso ensina para a gente? Qual que é a lição que a gente extrai disso aqui? A lição é a seguinte, que mesmo nos piores cenários, mesmo nos contextos mais caóticos, mesmo nos dias mais sombrios, ainda assim Deus pode operar e trabalhar poderosamente em nosso meio. Não há uma geração que esteja tão perdida que o Senhor não possa alcançar. Não há dias que estejam tão difíceis que Deus não possa trabalhar. O avivamento não está tão longe assim de nós, irmãos. O texto mostra isso. Esse texto vai trazer aqui para a gente esperança. E aí eu pergunto a vocês. Vocês têm esperança em nossos dias, irmãos? Tem esperança? Eu escrevi um textozinho aqui para tentar descrever um pouco dos nossos dias, certo? Eu quero que nesse momento você lembre aí dos jornais, as reportagens, o que a gente lê, o que a gente ouve nas esquinas. Vê se não é mais ou menos isso aqui, ó. Olhando para o nosso contexto. Índices absurdos de ateísmo, relativismo, desconstrucionismo ético e moral, inversão de valores, banalização da família, divórcios, recasamentos, revolução sexual, abortos, livre acesso à pornografia, ideologia de gênero, feminismo, machismo, violência doméstica, abuso infantil, abandono parental, surto de rebeldia entre as crianças e adolescentes, sexualização precoce de crianças, tráfico humano, degeneração da sociedade, corrupção política, comprometimento do judiciário, materialismo, ganância, egoísmo, corrupção religiosa, falsos pastores, falsas igrejas, heresias, engano, frieza e indiferença espiritual. Descrevi ou não descrevi nossos dias? E aí, eu retorno à pergunta. Tem esperança para os nossos dias? Irmãos, o texto leva que a gente a ter ânimo, a ter esperança. O cenário de Josias era terrível. O cenário de Josias era catastrófico. Isso é até errada a palavra, tanto que era ruim. Era ruim, irmão. Uma catástrofe ali. Eram dias maus. Eram dias sem nenhuma perspectiva de mudança. E ainda assim, nasce um avivamento. Então, há esperança nos nossos dias. A gente pode viver e experimentar um trabalhar poderoso do Senhor em nosso meio. Não está perdido. Mesmo nessa geração que a gente está, esse tempo mau que a gente vive, pode haver mudança. Deus pode nos visitar e nos alcançar com o despertamento. Amém, meus irmãos? Esse é o nosso primeiro tópico. O contexto caótico e a chegada de um avivamento.
Agora, avançando para o segundo tópico. Posturas que levaram ao avivamento. E aí a pergunta é a seguinte: como foi que esse avivamento chegou? A gente viu que chegou. Mesmo sendo um tempo ruim, mesmo sendo um tempo desfavorável, o avivamento vem. Mas como foi, irmãos, que veio? Foi assim do nada? De uma hora para outra? De repente, Josias foi dormir, aí acordou, abriu a janela, está um avivamento ali, do nada. Foi assim? Não. Teve uma sequência de posturas, um desencadeamento de ações que levaram ao avivamento. Então, se a gente quer nutrir essa esperança de um avivamento, se a gente quer ver, vivenciar, enxergar um avivamento em nossos dias, o que a gente precisa? A gente precisa, máxima atenção, ver e observar quais foram as posturas de Josias. Quais foram as posturas dele que desencadearam, desembocaram nesse avivamento? Porque essas posturas de Josias servem para nós hoje também. É as posturas que a gente precisa hoje também para a gente vivenciar um despertamento. Então vamos ver quais foram as posturas do rei Josias. Em primeiro lugar, irmãos, ele teve um senso de inconformidade. Quer conhecer um pouco mais da personalidade, o perfil, o jeito de Josias? Ele era um homem que tinha esse senso. Um homem meio inconformado da vida. Josias era inconformado. Veja aí, isso fica evidente a partir da ordem que ele dá para reconstruir o templo. Capítulo 22, versículos 3 a 5. Né? No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão, Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo. E aí ele manda: e dei nas mãos dos trabalhadores para que reformem a casa do Senhor, para que reparem a casa do Senhor. O que é que está havendo aqui então? Josias está ordenando uma reforma. Thales, mas aqui não é só uma reforma? Onde é que tu enxerga aí inconformidade? Como assim? Irmãos, presta atenção. Se Josias mandou reformar o templo, é por quê? É porque ele não estava satisfeito com o que estava vendo no templo. Quem é aqui? Quem aqui já fez reforma de casa? Jorge Alain, pastor Fábio. Como é que foi? Mas assim, o que foi que deu o start inicial? Pois a nossa casa está tão boa, né? Não está faltando nada aqui. Então, se Josias está mandando fazer uma reforma, é porque tem algo ruim ali. O templo estava se deteriorando. Então Josias olha para aquilo, ele vê aquilo e fala: não pode ficar assim. Não pode ficar desse jeito. Não pode ficar dessa forma. Então esse aqui é o senso de inconformidade dele. Agora presta atenção. O que é que o templo representava para Josias? O que é que o templo representava para qualquer judeu na época dele? A gente está aqui, irmãos, no Antigo Testamento, onde toda a religião judaica, toda a religião do povo de Deus, estava totalmente voltada para o templo. Então o templo era um símbolo da religiosidade, da espiritualidade do povo. Então estar insatisfeito com o templo na cabeça de Josias, estar insatisfeito com a sua religião, com a sua espiritualidade. Esse negócio está capenga, esse negócio está falho, esse negócio está incompleto. A gente precisa melhorar isso. Irmãos, e é assim que o avivamento começa. É quando a gente começa a ficar inconformado com a nossa espiritualidade, com a nossa fé, com a nossa caminhada cristã. Não está bom como está, pode melhorar, tem que melhorar. Eu não estou conformado, eu não estou satisfeito com a minha vida cristã, com o meu nível de conhecimento bíblico, com a minha santidade, com a minha caminhada. Eu quero mais. É assim que começa um avivamento. É com esse senso de inconformidade. E Josias teve isso. Agora, não ficou só nisso. A gente chega aqui na segunda postura de Josias. E é o coração da mensagem. Os versículos 8 e 10 aí do capítulo 22 vai mostrar para a gente que, em segundo lugar, Josias, ele redescobriu as Escrituras. Olha aí, versículo 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então, aqui, só esse versículo mesmo. Achei o livro da lei
na casa do Senhor. O que estava havendo então? Nos dias de Josias, a apostasia foi tão grande, foi tão severa, foi tão profunda, que a Bíblia, irmãos, deles, da época, a lei... Então, irmãos, o que estava havendo ali? Presta atenção, a gente chega aqui no coração da mensagem. Parou de haver circulação de Bíblia. Tem duas formas como uma Bíblia, a palavra de Deus, pode ser perdida, certo? A primeira delas é uma perda literal. O que é uma perda literal? É quando deixa de haver circulação de exemplares. Então aqui, a gente tem um exemplar da Bíblia, some, perde. Então me parece que é essa a perda que houve aqui nos dias de Josias. As pessoas se afastaram tanto de Deus que a Bíblia deixou de ser relevante e acabou sumindo. As pessoas nem liam Bíblia mais, não tinha mais Bíblia. As Bíblias sumiram. A impressão que eu tenho é que foi isso que aconteceu. E o contexto confirma isso. Porque a gente está vivendo aqui no tempo das pessoas tinham um nível de analfabetismo muito grande. Então muita gente não sabia ler. E além disso, irmãos, voltando. Imagine uma época que a maioria das pessoas são analfabetas e que não tem impressora, não tem nem a prensa de Gutenberg, né? Não tem nada. Se você quisesse um livro, você tem que copiar à mão. Ou seja, era muito difícil haver exemplares da Bíblia ali. Então isso aqui sugere que o que estava havendo era realmente uma perda literal. A Bíblia deixou de circular nos dias de Israel, nos dias de Josias, perdão. Então foi esse tipo de perda aqui que houve, uma perda literal. Agora eu pergunto, meus irmãos, será que é possível perder a Bíblia apenas literalmente? Sumir no exemplar? Eu estou persuadido que não, irmãos. E aqui está um grande perigo, um grande alerta para nós. A gente pode perder as Escrituras, mesmo tendo um exemplar dela em casa, mesmo tendo um exemplar dela em nossa estante, mesmo tendo um exemplar dela na nossa cabeceira. A gente pode perder as Escrituras. Vocês querem ver? Quando é, Thales, que acontece isso? Quando é que as Escrituras se perdem, mesmo quando há exemplares ainda circulando? As Escrituras se perdem quando ela, apesar de existir no papel, ela perde a sua relevância cultural, é esvaziada da sua pertinência social e perde a sua utilidade pessoal. Ou seja, está ali, você tem, está na sua estante, mas não serve de nada, não tem proveito, você não utiliza ela. A sua vida é desconectada dela. Parece que ela está ali só como um artigo de enfeite. Você quer ver um bom exemplo disso em nossa cultura? Você pega, por exemplo, aí, o católico popular. Eu não vou falar todo católico, porque tem católico que lê Bíblia. E tem católico que lê mais Bíblia do que os evangélicos. Então não estou generalizando. Mas eu estou falando aqui do católico popular. Certo? Ou seja, o católico não praticante. Vai na casa dele, meu irmão. Tem a Bíblia lá, está lá. Inclusive, no Salmo 91, há 200 anos. Chega em amarelo e suja de poeira a página. Está lá, está aberta. Mas quando você olha para a vida desse católico, o cara bebe, fuma, é viciado, joga, prostitui. Ou seja, a vida dele está toda desconectada da Bíblia que ele tem. Ou seja, ele perdeu as Escrituras. Ele precisa redescobrir as Escrituras. E nós, evangélicos, também corremos o risco de perder as Escrituras, irmãos. Apesar de ter um exemplar. Quando a gente se converte, a gente descobre as Escrituras. A gente passa a ler, é aquela coisa boa, né? Eu lembro quando eu me converti, e foi lendo a Bíblia. Um dos primeiros sentimentos que eu tive lendo a Bíblia foi, sabe o que, irmão? Foi raiva dos evangélicos. Por quê? Porque estava tão bom aquela leitura. E nenhum evangélico nunca tinha me falado que era bom assim. Então eu falei, meu Deus, que coisa proveitosa. Então você lê de forma apaixonada. E você está descobrindo verdades novas. É aquele encanto. Só que aí, a vida cristã segue. A vida cristã continua. E no caminhar, no decorrer da jornada, vai aparecendo compromissos, a gente vai mudando de situação, a gente passa a ter uma rotina mais pesada, então a gente, de repente, a nossa leitura bíblica já não é mais a mesma, a gente já não lê mais com a mesma frequência, a gente já não lê mais com o mesmo proveito, a gente já não lê mais com o mesmo interesse, daqui a pouco a gente nem lê mais, ocasionalmente, eventualmente, então a gente vive, mas nosso relacionamento com a Escritura é totalmente fragilizado. O que é isso? É a necessidade de redescobrirmos as Escrituras. A gente não pode viver assim, irmãos. Ela tem que estar viva dentro de nós. As Escrituras precisam ser
redescobertas. E foi isso que aconteceu, que trouxe o avivamento. O ponto-chave foi esse, o ponto principal foi esse. Josias, ele encontra as Escrituras, ele redescobre as Escrituras, ele se volta para as Escrituras. Amém, meus irmãos? Vamos continuar aqui. Primeiro, ele tem um senso de inconformidade. Depois, ele redescobre as Escrituras. Terceiro lugar, ele se humilha diante das Escrituras. Irmãos, quando Josias, ele lê o texto, olha a postura dele no versículo 11. Tendo o rei Josias ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as vestes. No mundo antigo, gente, na época de Josias, na cultura de Josias, rasgar as vestes não é querer ficar pelado, não é isso não. Não é por causa do calor, não é nada disso. Rasgar as vestes, na época de Josias, é um sinal, é um símbolo de quê? De humilhação. Então, ao rasgar... meu irmão, muito obrigado, Deus abençoe. Então, assim, ao rasgar as vestes, Josias está se humilhando diante do que ele leu na palavra. E, irmãos, a gente precisa disso também. Sabe por quê? A nossa leitura das Escrituras, Lide, não pode ser uma leitura passiva, uma leitura fria, uma leitura mecânica. A gente não pode ler, amém, tchau, vou ler. A gente tem que ler, a gente tem que responder às Escrituras com emoções. Deus nos deu emoções para isso. Então, às vezes as Escrituras, ela vai nos humilhar. Às vezes as Escrituras, ela serve como espelho. Ela vai expor e mostrar o que há de incoerente, o que há de incongruente, o que há de lacunoso na nossa fé. E quando a gente olhar para as Escrituras e ver o nosso pecado, a nossa falha, a nossa deficiência, qual que é a postura? É nos humilhar. Você quer ver um exemplo? Jesus, você vai lá e lê, você está lendo os evangelhos, Jesus fala, ide e pregai. Só que não para aí. Vírgula, ide e pregai. Curai os enfermos. Expulsai os demônios. E aí chega nessa parte. Ressuscitai os mortos. Como a gente lê um negócio desse e não sentir um tapa na cara? Porque, meu Deus, eu não tenho fé para fazer isso. Ressuscitar um morto. Imagina, você ir num velório, só abre espaço aí. Imagina! Meu Deus, a minha fé é muito pequena. E a gente se humilha diante do Senhor. É isso que Josias está fazendo aqui. Ele se humilha quando ele compara a sua realidade com a realidade das Escrituras. Ele rasga as vestes. E a gente precisa disso. A gente precisa redescobrir as Escrituras nesses termos. Olhando para ele, nos humilhando quando ela expõe o nosso pecado. Em quarto lugar, o que é que Josias faz? Agora esse aqui é muito importante também, irmãos. Quarto lugar, Josias, ele ora as Escrituras. O texto vai falar aí que ele mandou consultar a profetisa Uda. E aqui é outro tapa na cara. Agora de nós homens. Tá, Jojalã? Os irmãos aí. Vamos nos humilhar aqui. Por que Josias mandou procurar uma profetisa, mulher? Não haviam profetas homens. Não havia um homem de Deus naquela geração. Que Josias tivesse confiança de... Sobrou uma mulher piedosa. E ele manda procurar essa mulher. Agora, o que é que isso tem a ver com oração? Na época de Josias, não havia livre acesso a Deus, como nós temos hoje, por meio de Jesus Cristo. O véu do templo foi rasgado. Todo aquele que é cristão genuíno pode acessar o Pai em oração, onde, quando quiser. Mas nos dias de Josias não é assim. Josias não conseguia ter esse contato com Deus. Por isso que Josias manda procurar a pessoa que tinha esse contato com Deus. Então, mandar consultar a profetisa é uma forma de oração. Ele está buscando uma resposta em Deus. Ele está procurando entender qual é a vontade de Deus ali. Irmãos, e é isso que a gente precisa hoje também. A gente precisa orar. O avivamento nasce da oração. O berço do avivamento é a oração. É quando homens gemem em oração que o avivamento vem. Agora existe uma relação direta e total entre a oração e as Escrituras. Normalmente a gente ora muito pouco. E a gente nem sabe por que ora tão pouco. E não se engane.
A quantidade e a qualidade das nossas orações está totalmente ligada com o nosso contato com as Escrituras. Se a gente tiver um contato pouco, superficial com as Escrituras, isso reflete na nossa oração. A gente não consegue orar direito. Vai orar, falta palavra. Vai orar, cochila, baba, ronca. Por quê? Porque a nossa mente, o nosso coração está vazio da palavra. Agora, quando a gente está ligado na palavra, a gente está habituado na palavra, a gente está familiarizado com a palavra, a gente passa a orar com a palavra. Você vê que a nossa oração muda. A gente ora usando os termos das Escrituras. Senhor, porque como o Senhor disse lá em tal lugar, isso, né? Então, o maior estímulo, o maior gás, o maior empurrão para as nossas orações é a palavra. Quem conhece aqui um autor chamado Tim Keller? Olha a definição de oração que Tim Keller vai dizer. Para Tim Keller, oração é... Olha o que é oração. Oração é a continuação de uma conversa com Deus, iniciada pelo próprio Deus, por meio da palavra de Deus. Então é isso que é oração. Deus começa a falar conosco pela palavra. A gente responde de joelhos. Então se não tiver a Escritura, a gente não vai conseguir orar. E outra pessoa que mostra a relação entre Escritura e oração é Jesus. Qual que é, irmãos? A oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que estás no céu. Aí chega nesse ponto. Seja feita a tua vontade. Pergunta. Jesus está ensinando aqui que a nossa oração tem que ser para Deus fazer a vontade dele. Pergunta. Onde que eu descubro a vontade de Deus? Onde que eu sei o que é que Deus quer para a minha vida? Onde que eu vou saber qual é o propósito de Deus para mim? As Escrituras. Então, se eu compreendo profundamente as Escrituras, eu vou saber o que é que Deus quer, qual é a vontade dele. Eu vou entrar nas profundezas do querer do Senhor. E aí eu vou poder orar por isso. Então, Ezequias aqui, ele passa a orar com base nas Escrituras. Olha o pedido de oração que ele vai fazer. Pergunta a Una se isso que está escrito vai ser assim mesmo. Ou seja, a oração dele foi totalmente influenciada pelo que ele leu. Irmão, se a gente quer orar, se a gente quer ter um despertamento em nossas orações, voltemos-nos para as Escrituras. E já chegando aqui no fim, né, das posturas de Josias, ele se compromete com as Escrituras. Em quinto lugar, você vê ali que ele faz uma reunião com todo o povo, uma reunião solene, uma Assembleia Nacional, e ele lê para todo o povo. E olha o compromisso que eles fazem no versículo 3 do capítulo 23. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante ao Senhor para o seguirem, para guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos. Agora essa parte. De todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu com essa aliança. O que é isso aqui, irmão? É um compromisso. Josias está renovando a aliança dele. Josias, ele já tinha aliança com Deus, por ser um israelita, circuncidado. Só que aqui ele se sentiu na necessidade de renovar essa aliança em termos mais profundos. Então Josias está falando, Senhor, agora a gente quer guardar de todo o coração, com toda a alma, cumprindo tudo que está escrito. Irmãos, quem aqui já renovou a aliança que nós temos com Cristo nesses termos? Amém, se eu tenho uma aliança com o Senhor me salvou, pela graça eu sou salvo, mas eu quero renovar essa aliança e dizer que em resposta da minha salvação, eu quero guardar as Escrituras, eu quero viver as Escrituras, guardar de todo o coração. É isso, é assim que um avivamento nasce, irmãos. Quando homens e mulheres se comprometem com Deus dessa forma. Olha o que Davi vai falar no Salmo 119. Tu ordenastes os teus decretos para que os cumpramos à risca. Quem já ouviu falar aqui os puritanos? Um grupo de cristãos do século XVIII, que mais influenciou na história. Um dos mais notáveis e destacados. Sabe qual era que é a máxima dos puritanos? Ter toda a vida, todas as áreas, moldadas à palavra. Então, irmãos, eles chegavam ao ponto de fazer assim, quer ver? Olha a mentalidade puritana. Hábito comum deles, tá? Toda a palavra. Toda a vida moldada, dirigida pela palavra, certo? Então vamos lá. Mãos. Os puritanos oraram. Eu tenho duas mãos. Para que servem as mãos? Aí eu para a Bíblia. Todas as passagens que falavam sobre mãos.
Olhos, eu tenho 2 olhos. Por que servem os olhos? Parece óbvio pra gente, né? Os puritanos não. Eu só vou fazer com meus olhos que as escrituras dizem. Iam procurar. E isso todo, finanças, dinheiro. Como que eu ganho e gasto dinheiro? Família. Como que eu me caso? Com quem eu me caso? Como que eu conduzo meu casamento? Filhos. Como que eu crio meus filhos? Iam para a palavra. Irmãos, é isso que é isso que puxa, é isso que atrai um avivamento. Quando a gente se coloca de Deus, Senhor, eu quero guardar a tua palavra. No mais íntimo, no mais profundo, eu quero viver pela palavra. É assim que nasce, irmãos, um avivamento. Finalizando aí, a última postura de Josias. Em primeiro lugar, Josias tem um senso de inconformidade. Depois, Josias redescobre as Escrituras. Depois, Josias se humilha diante das Escrituras. Depois, Josias ora as Escrituras. Depois, Josias se compromete com as Escrituras. E, em último lugar, Josias põe em prática as Escrituras. A parte que a gente já leu, né? Ele manda tirar os ídolos do templo, manda destruir tudo que estava em conformidade ali. O que é isso? Ele está praticando. Se a gente não praticar, de nada adianta. Então, irmãos, esse é o nosso segundo tópico. A gente está chegando no fim agora. Eu quero só, finalizando esse segundo tópico, perguntar o que é que essas posturas ensinam. Vocês conseguiram perceber que tudo aqui girou em torno das Escrituras? É Josias redescobrir as Escrituras. É Josias se humilhar diante das Escrituras. É Josias orar as Escrituras. É Josias se comprometer com as Escrituras. O que é que isso está ensinando, gente, para nós? Que o caminho certo, como diz o tema da mensagem, o caminho certo para um avivamento é as Escrituras. É o retorno às Escrituras. É o compromisso com as Escrituras. É essa redescoberta das Escrituras. Olha o que Deuteronômio 32, 47 vai falar. Porque esta palavra não é vã para vós, antes é a vossa vida. Irmãos, olha isso aqui. Esse livro aqui não é vão, é a nossa vida. É por meio dele que a gente vive, que a gente vence as tentações, que a gente anda com Deus, que a gente cresce em santidade. Por meio das Escrituras. Isaías 8, 20 vai falar: respondam à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Irmãos, nós jamais veremos a luz se nós não nos voltarmos para a palavra. Se as Escrituras não forem redescobertas. A gente não pode continuar com esse relacionamento dúbio, incerto, com as Escrituras. Inconstante, dia lê, dia não lê, lê de qualquer jeito, qualquer tempo. Não pode, irmãos. A gente precisa redescobrir a palavra. Como aconteceu aqui com Josias. E agora, finalizando. Qual que foi o resultado desse avivamento? A gente já viu a chegada do avivamento em um contexto caótico. A gente acabou de ver as posturas que levaram ao avivamento. E agora, em último lugar, o resultado. O que foi produzido? Qual foi o fruto? Onde que esse avivamento deu? Eu destaco 2 resultados aí. Primeiro, fruto desse avivamento surge o maior rei da história de Judá. No quesito conversão e retorno à palavra, não houve um rei como Josias. E isso é a própria Bíblia que afirma. No versículo 25 do capítulo 23, a gente lê o seguinte: antes dele, de Josias, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro igual. Fruto desse avivamento, o maior rei da história de Israel, de Judá, no que se refere à conversão. Aqui a gente está vendo um fruto no âmbito individual. Aplicando isso aqui para a nossa realidade, a gente pode, irmãos, fruto de um avivamento, no âmbito individual, obter grandes coisas. Talvez em nossa geração nasça um dos cristãos mais piedosos. No âmbito individual, um dos pais mais bíblicos. Uma das mães mais bíblicas. Um dos filhos mais bíblicos. Um dos cristãos mais genuínos. Um profissional mais competente para a glória de Deus.
no âmbito individual, Deus pode gerar na nossa geração algo tremendo, algo grandioso, como Ele fez individualmente aqui na vida de Josias. Agora, olha esse fruto coletivo. Temos não somente o maior rei da história, mas também a maior Páscoa da história. 2 Reis 23, 21, diz assim: deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito nesse livro da aliança. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Ou seja, eles celebram a maior Páscoa da história. O maior culto, o maior movimento ali aconteceu nos dias de Josias, fruto desse avivamento. Então a gente pode viver grandes coisas também no nosso âmbito coletivo, irmãos. A gente pode, de repente, ser uma das igrejas mais piedosas dessa geração, ser um dos grupos de jovens mais fortes nessa geração. Deus pode fazer coisas grandiosas no âmbito coletivo também. Para isso, irmãos, o caminho é esse. É esse compromisso com as Escrituras. Esse compromisso, esse retorno, essa redescoberta com as Escrituras. E aí eu finalizo com essas aplicações práticas. Primeiro, tenha esperança. Apesar dos dias maus, Deus pode operar poderosamente entre nós. Segunda aplicação, não se conforme. Viva em constante inconformidade com o seu estado de fé. Terceira aplicação, redescubra as Escrituras. Irmãos, redescobrir as Escrituras é o quê? Na prática, a gente fazer compromisso. É a gente chegar em casa, colocar a cabeça no travesseiro. Não, eu não posso continuar do jeito que eu estou. Eu preciso começar aqui um novo plano de leitura. Eu preciso reorganizar a minha agenda. Eu preciso dar tempo, reservar tempo para a palavra. Tempo de qualidade. Aí eu vou lá e meto o dedão lá no botão modo avião do celular na hora que eu estiver lendo. Ninguém manda mensagem, ninguém liga, ninguém responde. Eu vou, se a rotina estiver apertada, eu vou fazer cortes na minha rotina. Eu vou tirar tempos gastos trivialmente, para que sobre tempo para a palavra. Então é isso que é redescobrir as Escrituras. Nós possamos sair daqui animados com isso, irmãos. Que dessa palavra, que desse culto, Deus produza, promova no coração, pelo menos alguns aqui, esse desejo de renovar o compromisso com a palavra. Esse desejo de renovar o compromisso com as Escrituras. E em último lugar, a última aplicação, honre o sacrifício de Cristo. Sabe por que é possível a gente fazer esse retorno às Escrituras? Porque Ele morreu. Na cruz, Ele assumiu o nosso pecado. Ele veio para nos dar salvação. Ele pagou as nossas dívidas. Ele se entregou por nós, para que nós pudéssemos nos voltar a Deus. E uma vez agora estando nele, estando salvos, a gente precisa honrar o que Ele fez por nós. Qual a melhor forma de honrar o sacrifício de Cristo? Vivendo pela palavra, irmãos. Nos comprometendo mais com a palavra. Cristo morreu e ressuscitou, não para que vivamos de qualquer forma, mas para que vivamos totalmente alicerçados e alinhados com a palavra de Deus. Amém? Deus aplique poderosamente essa palavra em nossos corações. Que a gente saia daqui renovados em nossos compromissos com as Escrituras. E que a gente possa realmente viver por elas. Amém? Vou chamar o pastor Fábio para finalizar aqui, orar, impetrar a bênção. Bem, meus irmãos, eu acredito exatamente como o Alessandro mostrou aqui, como o texto nos ensinou, a importância da palavra do Senhor, e eu acredito exatamente como o Carlos falou, de que nós temos sim relativizado a palavra de Deus, tem se tornado muito comum para todos nós. A palavra de Deus não tem sido mais utilizada por nós cristãos como nosso estandarte mesmo, de verdade. A gente, às vezes, usa a Bíblia no domingo, quando vem à igreja, às vezes, porque hoje o celular
é algo que ocupa esse lugar. E eu não sou contra a tecnologia, eu não sou contra o advento do celular, o uso do celular, a leitura do texto, eu não sou contra. Mas quando eu estou preparando o sermão, por mais que eu esteja lendo no computador, que eu esteja lendo em algum lugar, eu preciso ir para a Bíblia, eu preciso abrir o texto, eu preciso abrir o livro. Porque parece que o olhar amplia, parece que o olhar vai em outros capítulos, em outros versículos. Parece que é diferente para mim. Eu sei que a gente vive uma geração em que não é mais o livro, é tudo digital, é tudo celular, é tudo resumido. Eu não vejo problema. Agora, se você não consegue ler a palavra durante o seu dia de trabalho, o seu dia de atividade, se você consegue acordar e não ler a palavra, sair do trabalho, sair para fazer suas atividades, se a palavra não penetra no seu coração, através de uma leitura diária, com compromisso, não é como ritual, mas é de acordar pela manhã, e a primeira coisa que você faz, faça essa pergunta para você, qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda de manhã? Aí, talvez muitos de nós aqui não teriam coragem, eu não vou expor, mas talvez a nossa resposta seria: eu vou ver o WhatsApp, eu vou ver o Instagram, eu vou ver se alguém mandou alguma mensagem para mim que eu preciso para resolver alguma coisa. A gente sempre vai buscar o que é mais fácil, e eu digo para vocês, se você, e eu fiz isso comigo mesmo, se você criar rotina na sua cabeça, de ao amanhecer, ao despertar, a sua primeira literatura ser a palavra, não do jeito que algumas pessoas fazem, que pegam e fazem, tiram sorte, né? Abre a Bíblia assim, bota o dedo e lê o texto, lê o versículo. Não. Lê a Bíblia de forma cronológica, livro a livro. Lê um capítulo por dia, você não precisa ter pressa de terminar, sabe, aqueles planos de leitura de um ano, sabe? Eu acho importante, eu acho que é bom, porque a pessoa quer terminar no prazo, mas lê um capítulo por dia, um capítulo. E faça aquele capítulo remoer no seu coração durante todo o dia. Leia um capítulo da Bíblia de manhã ao acordar, por mais que sejamos muito tarefados, mas leia um capítulo da Bíblia, um capítulo, e faça com que aquele texto fique reverberando dentro de você. Você tem um celular, e se para você é mais fácil um celular, pega o celular e bota para poder ficar falando a Bíblia e você ouvindo enquanto você está fazendo as atividades. Quando eu estou sem sono, eu pego o celular, boto na Bíblia e coloco para falar, para poder ela contar a história do que está escrito ali. E eu fico, e aí eu pego no sono e eu estou ouvindo a Bíblia, estou ali, e aí quando eu acordo, aí está lá falando, eu desligo, mas eu durmo, às vezes quando estou sem sono, ouvindo a palavra. E quando o sono não chega, eu estou ouvindo a palavra. Porque como eu quero dormir, então eu não vou ficar acordado lendo, porque eu vou ficar cambaleando, mas eu boto do meu lado, boto aqui do meu lado, eu boto para poder ouvir a palavra, eu fico ouvindo a palavra, remoendo a palavra, aplicando a palavra na minha vida. O sermão, quando eu termino de preparar, eu termino o sermão durante a semana, eu pego o sermão no celular, boto lá no bloco de notas, marco ele e fico ouvindo a palavra, ouvindo o texto, ouvindo para ver o que é aquilo que está sendo escrito. Eu estou no carro agora, eu coloco no bloco de notas, coloco ali, coloco para falar, para poder ficar ouvindo a palavra. Nós precisamos criar esse hábito, porque a gente tem se distanciado muito da palavra. E Josias, sim, o que avivou, o que mudou, 8 anos de idade. Ele ficou até os seus 39 anos, 8 anos de idade, porque ficou 31 anos. 8 anos de idade não é a idade. O compromisso estava no coração dele. E quando ele se depara com a palavra, que ele descobre a palavra, perceba aí, a palavra não estava mais sendo veiculada. Quando ele descobre a palavra através dos profetas, aquilo muda completamente o coração dele. A palavra de Deus pode mudar o nosso coração. A palavra de Deus direciona a gente para tudo. Como os puritanos, eu acredito que qualquer resposta, qualquer coisa que a gente precise saber, que nós devemos aplicar na nossa vida pessoal, a palavra tem a resposta. Não tem nada que não tenha, não como um conjunto de regras, mas como um conjunto de princípios. A palavra tem a resposta. Portanto, o meu desafio, depois desse texto que Thales pregou,
é que você acorde de manhã e o seu primeiro compromisso, o compromisso que você faça com você mesmo, leia a palavra. E eu e Viviane, casados, a gente tem uma rotina diferente. Viviane acorda, e aí Viviane pega a Bíblia dela, ela vai para lá no canto, Viviane precisa sentar no canto, precisa sentar, às vezes se ajoelhar, ela precisa estar numa cadeira específica, ela precisa estar num lugar específico. Viviane tem assim, eu acordo e a minha mente vai, eu preciso pegar, e onde eu estiver, antes do que eu estiver fazendo, pegar ele aqui, pegar ele um pouquinho aqui. A gente vai ter rotina diferente. Mas é a palavra. O centro é a palavra. É por causa da palavra. É a palavra que vai mudar a gente. A palavra vai nortear a vida do jovem, do adolescente, do casal. Vai mudar a nossa vida em qualquer âmbito. Então, sai daqui nessa noite com o compromisso, depois de ouvir esse texto de Josias, que teve sua vida, o seu ministério, o seu reinado, a sua vida completamente transformada, quando ele se dedicou à palavra. Ele descobriu a palavra. Só assim a gente realmente vai ter uma vida diferente. É que todo mundo tem vivido aí fora. Amém, amém, amém. Vamos orar? Amém. Feche seus olhos. Mas eu peço que você, com seus olhos fechados, orando, de verdade, faça um compromisso com Deus. É um pedido que eu estou fazendo para você. Faça um compromisso com Deus. Ele disse, Deus, eu me comprometo que todos os dias pela manhã, quando eu acordar, ao invés de eu buscar, em primeiro lugar, as redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, qualquer uma rede social, qualquer coisa, antes de mais nada, eu vou ler a sua palavra. Eu vou ler um capítulo, Pai. Eu quero ver como isso vai mudar a minha vida. Nosso desafio, se comprometa com o Senhor, leia um capítulo por dia, sem pressa de concluir em um ano a leitura bíblica, ou não. Capítulo. Leia na sua vida o dia inteiro. Eu tenho certeza absoluta que sua vida vai ser transformada. Porque a palavra não volta vazia. Porque a palavra cumpre o seu propósito. Deus, muito obrigado por esse texto tão importante que nos faz relembrar que a tua palavra transformou o reinado do rei Josias, fazendo dele um jovem, uma criança, um homem extremamente competente e usado pelo Senhor por causa da tua palavra. Tua palavra que hoje ela é muito mais rica ou muito mais adicionada a tantos outros livros, é muito mais completa do que o que na época o Josias tinha. Antes ele tinha apenas os 5 primeiros livros da lei. Hoje nós temos 66 livros. Quantas histórias, quantas pessoas o Senhor transformou. Tua palavra pode nos modelar a tua vontade. Portanto, Pai, em nome de Jesus, encoraja cada um dos teus filhos e filhas aqui nessa noite a sair daqui com um compromisso de, ao acordar, ler um capítulo, sem a pressa de concluir leitura bíblica, sem a pressa de concluir algum livro, mas um capítulo. Cada um desses capítulos que os teus filhos e filhas estejam lendo, faça transformação, mudança, avivamento no coração de cada um deles. Para que seja cumprido com a tua palavra no coração deles, na vida deles. Muda o casamento, muda a forma de pensar, muda o coração do jovem, do adolescente, do jovem mais adulto, do solteiro, daquele que busca o casamento, que está esperando no Senhor. Aquele que está casado, ele sabe que, como qualquer outro, tem os problemas e dificuldades. Propõe a cada um de todos estes, de todos nós, a resposta para todo dilema humano está na tua palavra. Ajuda-nos, ser conosco, mas que sejamos grupo de jovens que estão tão imbuídos com a tua palavra, possamos contagiar as pessoas à nossa volta e o que a tua palavra tem feito em nós. Amém. Ajuda-nos também. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O grande amor de Deus, nosso Pai, Criador de tudo e de todas as coisas,
Que a graça salvadora e redentora de Jesus Cristo, nosso Senhor, e a doce presença do Espírito Santo seja sobre todos nós, a igreja do Senhor, aqui nesse lugar, e espalhada sobre toda a face da terra. De hoje até a volta de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Louvado, meus irmãos. Ei, papai, que sonho já.